Olá, seja muito bem-vindo, você que nos acompanha de todas as partes do Brasil e do mundo. Tá no ar o Mata-Mata com Evair desta quarta-feira, hoje é 22 de outubro de 2025. Eu sou Rafael Tomazetti, estou aqui com Evair Paulino, Janaína Carvalho e vamos falar muito de competições continentais. Libertadores, hoje o Flamengo inicia sua caminhada na busca por uma vaga na final, jogo de ida da semifinal diante do Racing. Amanhã tem Palmeiras lá na altitude de Quito contra a LDU, e quem esteve nesta mesma altitude na Grande Quito foi o Atlético Mineiro no seu jogo pela ida da semifinal da Sul-Americana. Todos esses assuntos aqui a partir de agora. E aí, Evair, animado para semana continental? Semana de Libertadores, né? Sim. Tem um pouco de tudo esse meio de semana agora, hein? Champions, Libertadores, o Galo ontem. Tamo pronto. Estamos prontos. E você, Janaína? Tá animada, tranquila? Não tô tranquila, não. Tá animada. Animada eu tô, tranquila não tô, não. O Flamengo adora passar um nervoso nos torcedores, né? Então, hoje é dia. O nosso amigo Lucivan, que já esteve algumas vezes aqui, disse que vai ser 3-0, tá tranquilo, não tá preocupado não. Pro Flamengo. Eu queria ter o otimismo que ele tem sempre. Sério. Ele é sempre positivo, ele sempre acredita na vitória e sempre vitória larga, né? Ele nem aposta tipo no 1-0. Já pagou umas apostas pra nós aí. Já pagou café da manhã pra nós aí. Eu acho difícil o Flamengo largar com uma vantagem tão grande assim. Grande assim, é muito difícil. Os argentinos sabem jogar essas competições. No entanto, o Flamengo é favorito, só que precisa mostrar mais do que mostrou contra o Estudiantes, até porque agora o jogo é um grau acima. O Racing, embora tenha se enfraquecido em relação à fase de grupos, é mais forte que o Estudiantes. Na verdade, precisa mostrar mais do que mostrou na Libertadores, né? Não só contra o Estudiantes. Concordo com você. E aí, Evair, o que você espera para esse jogo de hoje? Flamengo e Racing, 9h30 da noite no Maracanã, ingressos esgotados, apesar de caríssimos. Dificuldades, porque Libertadores é dessa maneira, né? Jogar contra argentino é sempre pauleira, o pau quebra, a arbitragem deixa seguir, mas o Flamengo tem jogadores e tem uma qualidade técnica muito maior, né? Então eu espero uma vitória do Flamengo hoje, não com facilidade, né? O Flamengo vai com a mesma escalação, Janaína, do time que venceu o Palmeiras. Tem uma dúvida ali sobre o Léo Ortiz estar ou não no time. Se ele não estiver, será o Danilo. Mas provavelmente não, né? Que tudo indica que ele só volte daqui uns 15 dias. Possivelmente vai estar fora, né? Tem o Varela pendurado, ou seja, não pode tomar cartão, senão tá fora do jogo de volta. Ele não vai ser titular, mas ele é uma opção importante para o Felipe Luiz, a depender do que vier. O Pulgar que protagonizou uma cena inusitada, né? Ele e o Jorginho na vitória contra o Palmeiras, na hora do segundo gol, na hora de comemorar, saíram os dois correndo e toparam um de frente com o outro. Me pareceu até, eu não sei se eles não se viram. Você conseguiu constatar se eles não se viram? Não, parece que eles estavam de frente um pro outro, mas aí depois eles gravaram um vídeo lá explicando o que aconteceu. Pareceu quase uma briga ali. Aí eles gravaram um vídeo explicando o que aconteceu. O Pulgar disse que é porque o Jorginho saiu atropelando ele, o Jorginho falou que foi o Pulgar e no final das contas foi apenas um mal entendido. O Evair, o Pulgar que tá de volta. E ele é um jogador importante. Ele teve aquela lesão grave na Copa do Mundo de Clubes. E ele é um atleta com o qual o Flamengo não pôde contar contra o Estudiantes, por exemplo. Foi um duelo que o time brasileiro sofreu muito no confronto. E agora pode reforçar essa marcação no meio campo. É um jogador que dá essa consistência ali naquele meio de campo, né? Ele é aquele cara de marcação que tem uma pegada muito boa e que no grupo do Flamengo é um jogador importantíssimo, porque libera os caras do meio de campo, libera os laterais, faz com que os zagueiros possam sair na cobertura pelos lados do campo e ele fecha pelo meio. Então é um jogador taticamente importante e um jogador de característica que o time do Flamengo precisa. Ele faz melhor dupla com o Jorginho do que o Saúl, né? Porque você sabe que o Jorginho vai
vai sair mesmo, né? Então o Pulgar fica para aquele jogador que tem pegada e tem também uma boa saída de bola, né? Ele tem bom passe. O Pulgar marca melhor que o Saul, né? E ele tem um físico melhor que o Saul. O Saul já tá ali na casa dos 30 e o jogo, às vezes, ainda mais um cara europeu que tá acostumado com o jogo da Champions, às vezes sente um pouquinho o jogo da Libertadores, ainda mais com o argentino. Diante do Estudiantes, o Flamengo foi com o meio-campo Jorginho, Saul e Arrascaeta. E agora o Saul dá esse espaço pro Pulgar. E eu imagino um Jorginho com mais liberdade ainda, que ele já tem. E o Jorginho é o reloginho desse time do Flamengo. Ele sabe o momento de segurar um pouquinho, de acelerar o jogo, de cadenciar, enfim, ele é o reloginho desse time e ele com liberdade, eu acho que o Flamengo só tem a ganhar e o Pulgar tem todas essas características que vocês falaram, é um meio campo muito forte. Outra diferença do Flamengo que bateu o Estudiantes, perdeu o jogo na Argentina, mas bateu no confronto o Estudiantes nas quartas de final, é na ponta, porque dessa vez não tem o Plata, tem o Luiz Araújo. O Luiz Araújo ganhou de vez, parece, agora essa condição. Lógico, o Felipe Luiz varia bastante o time, assim como o Abel faz, mas o Luiz Araújo tem estado nessa condição de titular para esses jogos importantes agora. Não fez uma grande partida contra o Palmeiras, né? Mas é um jogador que... Contra o Botafogo foi bem, né? Foi bem. Vez ou outra ele desequilibra, né? É um jogador que dá aquela consistência e muitas vezes libera para que o Arrascaeta possa fazer as jogadas. Então é importantíssimo que ele jogue bem. E ele tem velocidade, né? Apesar que o Plata também tem, só que tecnicamente eu acho ele mais... tem um pouco mais de técnica do que o próprio Plata, né? Apesar do Plata ser mais ágil. O Racing, do técnico Gustavo Costas, teve boas notícias, porque o goleiro Gabriel Arias, os laterais Mura e Rojas, o volante Nardoni, o meia Sousa e o atacante Adrián Martínez, todos eles eram dúvidas. Eles vão jogar, viajaram para o Rio de Janeiro e vão para o jogo. Só o zagueiro Franco Pardo, o volante Alan Forneres e o atacante Elias Torres, que estão lesionados, não atuam. O Racing deve ir a campo com Facundo Cambeses, Facundo Moura, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, que é aquele famoso, né? E Gabriel Rojas. Santiago Sousa, Santiago Solari, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Thomas Konerk e o Maravilha Martínez, que é o Adrián Martínez, que é o artilheiro do Racing, o Maravilha Martínez. O Racing, que eu falei que o treinador Gustavo Costas, ele deu uma entrevista. Toda vez que os times, qualquer time do continente sul-americano, de outro país, vai enfrentar ou Palmeiras ou Flamengo, eventualmente um outro time, como alguém que está bem financeiramente também, né? Recentemente, além dos dois, não tem nenhum sobrando assim, né? Financeiramente, mas tem uns que estão caminhando, né? Tem uns brasileiros aí que tá... O Botafogo, que teve dinheiro recentemente, mas... hoje não tem grana, mas até o ano passado achava-se que o Bahia tinha. A gente pode, né, colocar nessa lista aí. Quando esses times vão pegar esses times brasileiros, eles sempre dão uma entrevista muito parecida, e o Costas foi muito sincero na entrevista, falou: olha, lá todo mundo ganha mais que a gente. Felipe Luiz ganha mais que eu, e olha que o Felipe Luiz tem um salário inferior aos técnicos. Vai ter um aumentinho aí agora, né? Não, e o salário, isso é porque o salário dele é inferior a quase todos os técnicos mais bem pagos do no tal Brasil, G12, né? Dos 12 principais clubes do Brasil, ele é o salário mais baixo. E ele disse: o Felipe Luiz ganha mais que eu, os jogadores deles ganham mais que os nossos, os caras, a maioria deles veio da Europa, jogou na Europa. Então é esse tipo de confronto que a gente vai ter, mas vai ser divertido, a gente vai lutar, enfim. Mas a gente já vê que os argentinos hoje, que antes faziam, se você entrava num confronto contra um argentino, você não dava favoritismo para um brasileiro. Muitas vezes o argentino até tinha um favoritismo. Hoje os argentinos, eles mesmos já dão favoritismo. Quer dizer que o jogo é fácil? Não. Muitas vezes os argentinos tiram os brasileiros, até pelo orgulho do futebol. Os jogadores não são ruins, mas hoje os próprios argentinos já admitem que os brasileiros são favoritos. Na fase de grupo, como é o nome do time lá que ganhou do Flamengo do Maracanã? É o
Foi um argentino. Central né? Córdoba. O salário do time todo era o salário do o Gerson ganhava mais do que o time todo deles. E conseguiram vencer do E o Gerson Flamengo no nem era o Maracanã maior lotado. salário do Não, Flamengo. não era. E conseguiram bater o Flamengo no Maracanã lotado. Mas isso também é muito usado. Eu lembro do Palmeiras de 94, quando pegou o Vitória, de 93, que pegou o Vitória. Todo mundo falava que o salário do Edmundo era maior que todo o salário. E lá no Vitória tinha Dida, Paulo Isidoro, Roberto Carvalho, né? Tinha jogadores. E isso tudo, muitas vezes, era usado para motivar, né? Em tentando dizer, lá o salário é alto, mas é 11 contra 11 lá dentro de campo. Então isso é muito comum, né? A parte da imprensa tentar colocar dessa maneira. E os argentinos são espertos pra isso. Mas aí chegava no gramado, o jogador ia lá e falava assim, meu salário dá. Eu vi muito isso. Eu vi muito isso. Esses dias, Nossa, o próprio jogador lá do Flamengo, que vai fazer tratamento psicológico agora. O Wallace Ian. O Wallace Ian falando esse tipo de coisa pro jogador do Atlético. Falando 20 anos de idade. Não, com 20 anos de idade, falando isso pro Hulk. Meu salário tá em dia, e o seu? Uma besteira, né? Não tem sentido nenhum. Até porque eles são da mesma categoria. Você imagina só, um cara que é atleta de futebol, achando legal o outro atleta de futebol sem receber. Amanhã pode ser ele. E pro Hulk, né? E falar pro Hulk ainda, que a gente sabe que é bilionário, milionário, né? Não. Um cara que tá começando a falar dessa maneira, nossa. Aí você vai olhar o salário do Hulk, tá 4 vezes mais que o dele. O árbitro desse jogo vai ser o Jesus Valenzuela, que apitou a eliminação do Flamengo pro Peñarol, do Uruguai. Já pode trocar o árbitro. Não quero. Não quer. O Wilton. Vamos levar o Wilton. Busca o Wilton. Traz o Wilton. Auxiliado pelo Jorge Martínez e pelo Túlio Moreno. O VAR vai ser o Carlos Aníbal Ruiz, do Equador. Vamos pro primeiro intervalo, daqui a pouco a gente volta e vamos falar um pouquinho do Palmeiras, que também tá na preparação para Libertadores. O mata-mata tá de volta, o Flamengo joga hoje, 9h30 da noite no Maracanã, faz a volta no Rio, na Grande Buenos Aires, em Avejaneda, contra o Racing no Cilindro na quarta que vem. O Palmeiras, por sua vez, joga amanhã, quinta-feira, lá no Casablanca, em Quito, contra a LDU, também 9h30 da noite, e a volta do Palmeiras também será na próxima quinta-feira. E a preparação do Palmeiras vai a todo vapor, lógico, para essa viagem. A LDU vai ter vários problemas, viu, Evair, para esse jogo contra o Palmeiras, inclusive o goleiro, o Gonzalo Valle, que teve uma lesão no joelho agora e tá fora. Um jogador importantíssimo, né? Já há algum tempo titular da equipe e vai fazer falta. Vai jogar um goleiro de 38 anos, Alexander Domingues, que não disputou nenhuma partida na Libertadores nesse ano. Só que ele é bom em pegar pênaltis. Não, agora não precisa pegar pênalti, não. Agora tá tranquilo. Agora talvez ele precisasse lá na segunda partida, né? No ataque, o Lissandro Alçugaray, que foi o autor do gol da classificação da LDU contra o Botafogo na vitória por 2-0 nas oitavas, é dúvida, ainda não está descartado. O Thiago Nunes, treinador brasileiro, ainda espera contar com ele, mas é um jogador que pode ficar de fora, então podem ser 2 desfalques importantes aí. Um já tá dado, que é o goleiro, e o outro pode ser o Alçugaray, que também jogou muito bem contra o São Paulo. Vale lembrar o nome dele, a gente via ele várias vezes, o Alçugaray, jogador da LDU. E o Palmeiras, por sua vez, tem aqueles jogadores que já estavam lesionados, né? Acho que o mais recente é só o goleiro, né? O Everton. O Everton tá lesionado, talvez não volte a jogar, não se sabe ainda. Quem que tava no meio campo, gente, que se lesionou agora? Contra o Bahia? Esqueci aqui.
Não, o Evangelista já está há algum tempo. Já foi contra o Bahia. Esse já é um jogador que já está fora. Né? São 3 jogadores que não devem jogar mais esse ano: o Everton, o Evangelista e o Paulinho. São os únicos 3. O Paulinho também eu acho que nem se conta mais com ele esse ano, né? Sim, são esses 3 jogadores que não devem mais vestir a camisa do Palmeiras em 2025. Quanto tempo é o contrato do Paulinho? Eu não me lembro, mas deve ser coisa assim. O Palmeiras nunca faz contrato menos de 2 anos, né? Deve ser mais ou menos isso. Vou chegar até o fim de 2029. Bastante longo aí. Foi um contrato de 5 anos. Foi o primeiro ano agora, vão restar 4 ainda no contrato. Bom, Evair, Palmeiras precisa sobreviver à altitude para chegar em casa sem o problema. Quanto de altitude, por favor? Quase 3 mil metros, são 2.750. Porque eles tinham levado para 4.850 na partida contra quem? Bolívia. Levaram para 4.100, né? Não, aí olha, quase desumano. 3 também já é difícil, cara. Já é uma situação bem complicada. Mas eles usam esse método, né? Ele tem um bom time, treinado por um brasileiro, porém sabe que é inferior ao Palmeiras, mas tudo se iguala quando a bola rola ali e a altitude traz suas dificuldades. Lá dá pra ganhar, Janaína. O São Paulo não ganhou porque não colocou o pé na forma. Não, e o São Paulo jogou melhor do que eles, né? Sim. E o que é curioso é isso, que apesar de ter jogado melhor, ainda perdeu a partida, né? Mas... E de 2. Jogando bem melhor do que eles, que são acostumados a jogar na altitude. Então, eu acredito que o Palmeiras tem potencial, sim, de abrir uns 2-0 lá. O Evair, os jornais de São Paulo, que acompanham mais de perto o Palmeiras, os jornalistas não conseguem ver treino mais hoje, estão colocando uma dúvida na defesa: Bruno Fux ou Murilo? Eu entraria com o Murilo. Apesar do bom passe do Bruno, porém, assim, na hora da marcação, ele destoou no jogo contra o Flamengo, né? Tem bom passe, sim. Tem boa colocação, sim. Porém, é um jogador que, como volante, ele já não foi bem contra o Bragantino, na minha opinião, né? Apesar de ter feito gol. Porém, o Palmeiras precisa de uma marcação mais firme, mais forte, já que na última partida contra o Flamengo, acho que nesse sentido o Palmeiras deixou a desejar. Vai estar gostosinho lá em Quito amanhã. Máxima de 18, mínima de 10, chuvinha. Jogadores do Palmeiras chegaram à capital equatoriana todos agasalhados. O Palmeiras divulgou os relacionados, o time já está no Equador. E vou falar aqui pra vocês: pro gol, Carlos Miguel, Marcelo Lomba e Luiz Sá. O Carlos Miguel deve ser mantido titular, né? Até porque não comprometeu. Mas tem o Lomba aí também, se precisar. Nas laterais, os relacionados foram Diay, Kelvin, Piquerez e Jefté, também nenhuma surpresa. Na defesa, Murilo, Gomes, Bruno Fux, Micael e Benedetti. Meio-campistas relacionados: Aníbal Moreno, Emiliano Martínez, Andréas Pereira, Rafael Veiga, Maurício, Felipe Anderson e Alan. E no ataque, Flaco Lopes, Vitor Roque, Facundo Torres, Ramon Sosa e Bruno Rodrigues. Esses são jogadores que o Abel levou para a capital equatoriana para o jogo de amanhã. E aí, a única dúvida é essa mesmo, segundo os jornais paulistas: Murilo ou Fux? E tem toda essa questão. Você acha que abala a confiança, Janaína, do Fux depois da partida que ele fez contra o Palmeiras? É hora de voltar com o Murilo? Eu iria com o Murilo. O Murilo teve aquela saída de bola contra o São Paulo lá que o Abel no segundo tempo ele tirou o Murilo, né? Aquela saída de bola, aquela exposição como zagueiro, criou no Abel aquela esperança de que posso ter uma saída de bola. Se que é para sair jogando, eu vou achar o Fux. Tem mais qualidade, porém, na hora de defender, tem uma dificuldade, né? Aí vai
vai ter que tirar da cartola, né? E o pior não, né? O melhor é que o Abel sempre tem algo criativo para poder surpreender o adversário, mesmo quando não vence as partidas, né? Que foi, por exemplo, o que aconteceu no final de semana. Só que a marcação que fez foi boa e tanto é que foi superior ao Flamengo boa parte do jogo, né? Vocês acham que o Palmeiras consegue controlar essa partida contra a LDU mesmo na altitude? Eu acho que sim. O time do Palmeiras, o que ele sabe fazer de bom dentro de uma partida é justamente isso, né? Ele sabe controlar a partida, né? Ele sabe jogar nessa altitude, né? Ele tem a intensidade que precisa, né? E ele coloca essa intensidade no início do jogo e depois tenta administrar. Resta saber se vai dar certo, né? Lógico, tudo acontece dentro de uma partida quando você tem uma altitude como essa. Eu concordo, Janaína, com o Evair. Eu acho que o Palmeiras, o São Paulo, que é um time que é bem inferior, conseguiu e muito mais organizado, conseguiu ter um controle do jogo contra a LDU, tomou gols em falhas da defesa e não fez porque o ataque foi incompetente, mas o time do Palmeiras é um time mais organizado e melhor para essa partida. Eu acho que consegue controlar o jogo, tem que ter cuidado com os erros individuais. Eu acho que a maior dificuldade em relação ao jogo lá são os contra-ataques, né? Porque por conta da altitude, eles estão acostumados lá a correrem com mais facilidade do que os jogadores brasileiros, né? Por conta do costume. Mas em questão de organização e aí os jogadores do Palmeiras são superiores. Taticamente, os jogadores do Palmeiras são superiores. Então eu acredito que o Palmeiras não vai ter tanta dificuldade em controlar a partida. O cuidado é com essas bolas de contra-ataque, né? Bola parada. Outro fator que contribui para que o Palmeiras faça grandes jogos é justamente a condição física dos jogadores do Palmeiras, né? A gente sempre vê nos jogos jogador do Palmeiras sobrando às vezes em campo. Contra o Flamengo nós vimos isso, né? Tentando marcar lá na frente, contra o Bragantino, perdendo o jogo mesmo assim, sobrando em campo. Então a parte física, ela conta muito nesse momento, né? E o Palmeiras tem tido, sim, há anos que vem fazendo grandes partidas justamente por essa determinação e essa força física. Em relação da parte física, a gente não vê, por exemplo, final de segundo tempo, jogadores do Palmeiras com um aspecto cansado, que estão ali no nível máximo de exaustão. Com cãibra, a gente não vê. Essa parte física do Palmeiras também vai ser um ponto muito favorável, né? E assim, eu acho que você tocou num ponto crucial no seu primeiro comentário sobre o jogo, que é o contra-ataque. O São Paulo foi alvo em contra-ataques da LDU. A LDU é um time que é muito bem ajeitado para contra-atacar. Se o Palmeiras der brecha, e fez isso nos últimos jogos só contra o Flamengo, né? Nos demais o Palmeiras não costuma dar tanta brecha para contra-ataque, aí a LDU pode castigar o Verdão. Em caso de o Palmeiras ficar bem postado, evitar contra-ataques, pelo menos um empate com tranquilidade consegue, mas o Palmeiras pode voltar de lá com alguma vantagem, uma vitória, porque é possível conseguir. É raro times brasileiros vencerem a LDU em Quito, mas não é impossível. E o Palmeiras é um time capaz de fazê-lo. Eu já te perguntei isso, Evair, na segunda-feira. Eu vou fazer de novo essa pergunta agora, já que a gente falou muito do Fux. Provavelmente eu não respondo do mesmo jeito, né? Eu costumo mudar. Eu nem lembro da sua resposta. Principalmente quando me perguntam assim, quem foi o melhor goleiro que você jogou? De vez em quando eu invento um. Eu lembro do Tafarel, do Marcão, do Dida. Eu vou você lembra no momento, né? Eu lembro no momento, nem sempre eu respondo a mesma coisa, tá? Não, eu também não lembro da sua resposta, mas o Fux, ele foi emprestado ao Palmeiras pelo Atlético Mineiro e o Palmeiras discute comprá-lo. Você compraria? Sim, compraria. Ele manteve a mesma resposta. Eu não lembro. Eu me lembro. Mas assim, por aquilo que ele tem entregado, lógico, ele não foi... na minha opinião, ele não foi bem contra o Bragantino e também não foi bem contra o Flamengo. Porém, é um cara que dentro de um grupo faz diferença. É um cara que agrega dentro de uma competição. Precisa de um homem de saída, ele pode ser um volante, ele pode ser um cara do meio de campo que tem bom passe, né? No momento oportuno, ele tem que estar dentro de uma equipe. E o Abel tem muitas vezes usado ele dessa maneira e com muita razão. Vamos para mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta para falar
do resultado importante que conseguiu o Atlético Mineiro, um empate na altitude de Quito também, na Grande Quito, onde jogou ontem contra o Independiente del Valle. Intervalo é rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta aqui com o Mata-Mata com o Evair. É hora de falar de Copa Sul-Americana. Falamos de Libertadores, hoje tem Flamengo, amanhã tem Palmeiras. E ontem à noite teve Atlético Mineiro lá na altitude de Quito, diante do Independiente del Valle. E o Atlético Mineiro, o Galo, saiu atrás no placar ontem no duelo diante dos equatorianos. Depois empatou com quem? Dudu, no finalzinho do jogo, o gol do Independente foi do Sornosa de pênalti, e o Dudu já nos acréscimos deixou tudo igual depois de receber uma bola açucarada ali, só colocar pra rede do Hulk. Fácil. Os dois saíram do banco, né, pra poder resolver a partida. Só que, assim, foi um resultado importantíssimo pro Atlético Mineiro, só que vai precisar jogar a bola pra avançar, porque vamos lembrar que nas quartas, o Del Valle perdeu em casa pro Once Caldas e ganhou lá na Colômbia para avançar. E é um time que tem cancha de competição continental. Já foi campeão da Sul-Americana e já chegou em fases agudas da Libertadores. É um time que incomoda bastante. Eu me referi aqui às quartas. O Del Valle perdeu de 2-0 pro Once Caldas em casa e ganhou lá, na Colômbia, para passar. Já estava praticamente desclassificado, né? Você olha um resultado desse, um time ganha 2-0 fora, acabou. Já foi. E se classificou ainda assim. E o Galo, por sua vez, suou muito, fez um gol no finalzinho contra o Bolívar. Então, aí entra naquilo que eu falo sempre. O time do Atlético Mineiro tem característica de finalização o tempo todo. Então o Scarpa pega a bola, finaliza. É um menino, passa do meio de campo, finaliza. O Rony é finalizador. O Hulk é finalizador. E ontem o Hulk mostrou como é que se tem que ser, né? Porque ele e o Dudu tabelaram, ele poderia muito bem finalizar, mas não, ele preferiu servir. Talvez justamente isso tenha faltado até agora no time do Galo. E foi o primeiro gol do Dudu, né, com a camisa do Galo após 13 partidas, depois que ele chegou lá no time mineiro, após sair do Cruzeiro. Levou aí 612 minutos para conseguir marcar o primeiro gol. Não, e o pior é isso, o Dudu saiu do Cruzeiro já com aquela imagem muito negativa, porque ele brigou com o Jardim, e o pior, o Jardim deu certo lá no Cruzeiro. O time passou a brigar pelo título, tá até hoje aí próximo de Flamengo e Palmeiras, já na reta final do campeonato. E o Dudu achou que talvez se sobressaísse, foi pro Atlético Mineiro, briga contra o rebaixamento. E é banco, quase não joga, então Os números dele ontem, Janaína: jogou 28 minutos, fez um gol, 3 finalizações, só essa que foi pro gol, que foi na direção certa. 100% de acerto nos passes, deu 12 passes, acertou os 12, teve 16 toques na bola, um drible certo e 2 bolas recuperadas. Números do Dudu ontem, que tem aparecido muito pouco lá no Galo. E falando em números, né, o Jorge Sampaoli, depois que assumiu o Galo novamente, ele não conseguiu vencer nenhuma partida como visitante. Foram 6 jogos e o Galo empatou 2 partidas, perdeu 4 e marcou 3 gols e sofreu 10. Então o retrospecto como visitante não tá positivo também, né? Só pelo número de gols aí, vai mais ou menos naquilo que eu bato sempre, né? É muito finalizador para um time só. É muita característica do mesmo jeito para um time que precisa saber servir um outro, né? E é algo que passou do meio de campo, o time do Galo não sabe fazer direito. E só mais uma curiosidade, né? O Sornosa, que fez o gol do Del Valle, né? A principal vítima, o time brasileiro, que a principal vítima dele é o Atlético Mineiro, né? Ele já marcou 4 gols contra a equipe, ele que atuou aí no Brasil entre 2017 e 2019. Só marcou mais gols contra equipes lá equatorianas. E o Atlético Mineiro nunca venceu no Equador. Acho que é o único país de times da Conmebol que o Galo nunca venceu. Nunca ganhou no Equador. Já ganhou, evidentemente, no Brasil, Uruguai, Paraguai, Chile, Peru, Bolívia, Argentina.
Venezuela, mas nunca ganhou no Equador e essa escrita foi mantida ontem. Vocês falaram aí, o Evair falou da característica de muita finalização. Ontem o Galo foi de novo com 3 zagueiros: Juan, Vitor Hugo, Júnior Alonso. E aí teve um meio-campo com Gabriel Menino, Alan Franco, Scarpa, Arana. E na frente, Rony, Igor Gomes e Bernardo. Acho que, assim, o time no papel não é ruim. Só que falta alguma coisa nesse Galo o ano inteiro. Você olha pra esse time do Atlético o ano inteiro e você fala, cara, esse time aí, tudo bem, não é um time que vai ser campeão, mas é um time que briga ali por um G6, um G8. Não, e eu tava vendo os melhores lances ontem. Ele teve uma oportunidade grandíssima de até virar o jogo, né? O próprio Dudu teve boas, o Bernard teve boa oportunidade, mas é aquela coisa, né? O Bernard poderia ter servido o Hulk do outro lado da zaga. Não, ele preferiu bater cruzado, né? E encontrou uma perna na frente ali, como poderia muito bem ter servido o Hulk. Então são situações que, querendo ou não, tem atrapalhado esse time que tem bons jogadores. O Hulk vive aquela situação. Ele não sabe se ele vai ficar no Galo, se ele vai sair do Galo. As especulações aumentam. Outros veículos informaram que de fato existe a discussão, está aberta a discussão no Atlético Mineiro sobre o que fazer com o Hulk. Há correntes que defendem a rescisão com o jogador. E ontem ele deu resposta, ele não fez gol, mas ele foi importantíssimo para esse resultado que mantém o Atlético Mineiro vivo na Sul-Americana, na briga pelo título que pode salvar o ano do Galo. Isso, claro, se mantivesse na elite do futebol brasileiro. O Hulk é o jogador com mais participações em gols pelo Atlético em jogos eliminatórios, os mata-matas. São 7, ou seja, no jogo que precisa, no jogo que é mata-mata, ele aparece. Ele é fundamental. E eu acho que também passa muito pelo técnico conseguir recuperar, porque desaprender a jogar bola ele não desaprendeu, apesar de estar numa má fase, né? Aí também vem um pouco do trabalho técnico para poder também não parece problema reinventar, físico, né? Porque o Hulk ter problema físico, ele tá sempre muito, muito bem. Só que o presidente do Atlético, o Sérgio Coelho, garantiu que o Hulk vai ficar. Ele disse que não tem nada disso, disse que teve uma conversa com o Hulk e tranquilizou ele. Nessa conversa ele afirmou que participaram também o Vitor Bage, ex-goleiro, que é diretor do Galo, e o Paulo Brax, diretor e executivo de futebol. Ele disse que o clube tem o maior respeito pelo Hulk e muita gratidão. A história dele no Galo é simplesmente de um dos maiores ídolos que o clube teve nos seus quase 120 anos. Então a massa atleticana pode ficar absolutamente tranquila que o Hulk continua. E eu acho que ele tem que continuar mesmo, por ele e pelo clube, porque ele teve identificação com o Galo, que não é todo jogador que tem, ele fez muito pelo Atlético e ele tem condições ainda de entregar. Eu não vejo o Hulk como a gente, assim, de verdade, assim, até vou citar esses jogadores aqui, mas não é nem na maldade, nem nada, é porque realmente hoje eu olho pro Oscar, pro Lucas no São Paulo, até pro Neymar no Santos, e eu fico ressabiado se eles vão conseguir entregar aquilo que a gente espera deles. E o Hulk já entregou lá, né? O Hulk já entregou e eu sinto que ele pode entregar ainda, porque ele mantém-se bem fisicamente. O problema desses outros jogadores é físico, eles já estão no momento em que o corpo está cobrando o que eles viveram ao longo da carreira. Então, eu vou lembrar aqui do jogador que eu tive, assim, na minha infância com o maior ídolo, foi o Kaká. Quando ele passou até aquela pubalgia, poxa, o rendimento dele caiu demais. Ele era o melhor do mundo ali no Milan. E ainda a gente considerar a diferença de idade do Hulk para todos esses outros que você citou, né? Exato. E o Hulk vai fazer 40 anos. Eu acho que tanto para ele quanto pro Galo o melhor é ele permanecer, porque também não é todo clube que ele vai se identificar e ele vai conseguir desempenhar da forma que ele desempenhou no Galo. Lá ele já conhece todo mundo, ele conhece o ambiente, é querido pela torcida, é um cara que para ele permanecer também é positivo. Bom, impressões pro jogo da volta. Eu acho que isso aqui tá muito aberto. Acho que o Atlético vai ter muita dificuldade ainda para se classificar. Por quê? Eu citei aqui contra o Bolívar, que é um time infinitamente pior que o Del Valle.
o Atlético conseguiu fazer um gol no finalzinho. Eu vou ser otimista, eu acho que vai passar. Não, eu também acho que passa. Sem precisar de pênalti, nada. Eu também acho que passa, só que vai ser, o Atlético precisa jogar. Ele tem uma necessidade muito grande, o Campeonato Brasileiro está muito mal. É a oportunidade de salvar o ano, é não cair no Brasileiro e ser campeão da Mercosul. E fora que se consegue classificar para uma final, dá um ânimo melhor para os jogadores também, né, para seguir o Campeonato Brasileiro. Foi o que a gente disse ontem. Sim. Né? Inclusive no meio desses jogos contra o Del Valle tem o Ceará no final de semana. E o jogo é em Belo Horizonte, na NRV. Eu não sei que peso psicológico pode ter porque se o Atlético perde pro Ceará, se ganha, aí vai pro jogo a 1000 contra o Del Valle. Mas se perde pro Ceará, cara, vai mal também. Não, né? Perder pro Ceará dentro de casa, nem pensar. Mesmo porque se perder dentro de casa é um confronto direto. E o Vitória vence. E o Santos vence também. Aí tá ali dentro daquela zona ali que ninguém quer, né? Acho que esse jogo do Ceará também vai dizer muito do que a gente pode ver. O Galo joga na terça, o jogo de volta. Pega o Ceará sábado, 4 da tarde na MRV. Aí vai ter domingo e segunda pra trabalhar, pensando no jogo de terça-feira, 9h30 da noite. Também em seu estádio, Arena MRV contra o Independente del Valle. O outro confronto da Copa Sul-Americana na semifinal, o Fluminense poderia estar, não está, é amanhã. Universidade de Chile e Lanús, jogo 1 em Santiago, a volta em Buenos Aires, no La Fortaleza. Eu não sei nem assim dizer. Pra mim, os dois melhores times são Independente del Valle e Atlético. O Lanús eu acho um time fraco, o Fluminense perdeu pra si próprio naquele jogo. E a Universidade de Chile também não é um time bom. Acho que qualquer um que vier, quem passar aí vai ser favorito. Eu acho que também o campeão vai sair desse confronto aí, né? Entre o Del Valle e o Atlético. Meu palpite é esse. É jogo único, lógico, né? Mas meu palpite é esse. A final que seria na Bolívia vai ser no Paraguai, porque a cidade de Santa Cruz de la Sierra não conseguiu organizar tudo a tempo. Pode ser que a Libertadores também saia de Lima, né? Porque foi decretado estado de emergência. É uma pena que não vem pro Brasil a final da Libertadores, né? Parece que tá decidido que não vem pro Brasil, né? Pode ser que vá pra Buenos Aires, de novo, ou outro lugar. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta e vamos trazer mais notícias dos times brasileiros pra você. Mata-Mata tá de volta. Vamos falar de sonhos agora. Janaína, quando era... Tô brincando. Quando ela era uma jovem, ela sonhava em trabalhar com Evaíra. E ela realizou o sonho dela. Mas nem me conhecia. Muito novinha pra achar que um dia eu ia morar em Anápolis, né? O Evaíra, já que a gente tá falando aqui coisas fora de contexto. Sim. Anteontem eu tava assistindo um programa esportivo, o Seleção Sport TV, inclusive. E aí o pessoal tava debatendo o pênalti do Jorginho, que ele dá aquele pulinho pra bater. Sim. E aí eu não lembro qual foi o comentarista. Ele falou que só teve 2 pessoas que ele viu bater pênalti bem daquele jeito do Jorginho. Que uma foi Evaíra e a outra eu nem lembro. Foi Evaíra. Deve ter sido o Djalminha. O Djalminha batia pênalti e dava show, né? Também não lembro quem comentou isso. Não sei se foi quem tava na mesa, o PC, não lembro quem tava mais. Era o Caio Ribeiro. Acho que foi o Caio que falou. Mas enfim, só pra constar. Não sei se você viu, se não viu. Eu não vi. De vez em quando um ou outro solta algumas pérolas, né? Eles não sabiam o quanto a gente treinava pra chegar naquele momento ali. Hoje acho que treina muito menos, né? Eles estavam elogiando sua batida de pênalti. Bom, vamos falar de sonhos agora, como eu abri aqui o bloco dizendo. O Palmeiras sonha com a volta do Endrick, que parece improvável, porque o que tá certo, a gente até noticiou isso ontem. Ele deve ser emprestado agora em janeiro, a partir do momento que a janela abrir. Por quê? Porque tanto ele quanto o Real Madrid entendem que
precisa de tempo de jogo. E hoje no Real ele não vai ter. Por vários fatores, inclusive o principal deles, o time é estrelado no ataque. Você tem Mbappé, você tem Vini Júnior, você tem o Arda Güler, você tem vários outros nomes que estão à frente. Rodrigo. O da base lá do Real Madrid? Também, até esqueci o nome dele também, mas eu sei de quem se trata. Todos eles estão à frente do Endrick hoje. O Endrick não joga com o Xabi Alonso. E aí, o Palmeiras sonha, mas parece que é improvável. Só vou te fazer uma pergunta. Se o Endrick volta, ele vai substituir o Vitor Roque? Não, eu acho que não. Eu acho que, assim, eu acho que o Endrick deve sair. Eu acho que ele tem que buscar outros ares e mais tempo de futebol, mais tempo dentro de campo, né? Para ele poder, né, até mesmo ter daqui 3, 4 anos, ou daqui a 1 ou 2 anos, voltar ao Real Madrid, quando um desses caras saírem. Enquanto tiver lá Vini Júnior, Mbappé, Rodrigo, companhia limitada, ele não vai ter tantas oportunidades, né? A não ser que ele arrebente aqueles poucos minutos que lhes dão, né? Então ele precisa, na minha opinião, mais ficar na Europa, porque a Europa é que vai fazer com que ele se adapte mais ainda. Voltar para o Brasil é outro futebol, né? É outra maneira de jogar. Eu acho que não acrescentaria na carreira dele para um cara que quer ser titular do Real Madrid. E a tendência é mesmo que ele fique por lá. Não falando mal do futebol brasileiro, né? Longe disso, mas seria meio que um atraso de carreira para ele voltar pro futebol brasileiro, porque se a intenção dele é evoluir pro futebol europeu, ele tem que permanecer lá, né? E do lado do Palmeiras, outra notícia do mercado da bola, o Lance publica que o Chelsea tem monitorado a evolução do Vitor Roque. Pode ser que o clube inglês faça uma investida no Tigre já na próxima janela de transferências, porque precisa de jogadores para o ataque também, na avaliação do Maresca. É um jogador que cresceu muito da Copa do Mundo de Clubes para cá e já estaria no radar do Chelsea. Mais um brasileiro? Já tem um brasileiro de olho na filha dele lá, agora ele vai levar mais um brasileiro para lá ainda. Agora, se eu sou o Vitor Roque, eu não vou agora, eu espero me recuperar de vez, porque ele teve uma experiência traumática no Barcelona que quase comprometeu a carreira dele. E falando do Vitor Roque, né, o Atlético Paranaense ainda não recebeu o valor total que o Barcelona deveria ter transferido pela compra do Vitor Roque. O Barcelona, que é um clube que vive uma situação financeira lastimável, um clube com tantas receitas, tem que ter uma administração muito ruim mesmo para vocês colocar nessa situação. Já que a gente está falando de Europa, ontem foi um dia de chuva de gols lá na Liga dos Campeões da Europa. Não valia menos do que 3, 4, 5, 6 gols. Deixa eu dar mais um palpite sobre, por favor. Já que vocês falaram aí das finanças do Barcelona. É um time que tem bons jogadores nas suas extremas, no seu meio. É inadmissível mesmo, porque se fosse um time assim, ele não tem jogadores que lhe faça chegar para ser campeão, aí tudo bem, né? Financeiramente não consegue contratar. Não, mas ele tem. Lamal é bom, Rafinha é bom, Lewandowski é bom, então tem jogadores, né? Então ele precisa saber realmente administrar, porque financeiramente passar por isso, tendo um bom elenco, é inadmissível. Coisa que aqui no Brasil, se tem bom elenco, o time leva, né? Diferente de, lógico, alguns times do Brasil não conseguem. Porém, na Europa, passar por isso é vergonhoso. E o Barcelona forma um monte de talento em La Masia. Não é um time que só precisa contratar, não. Ele forma seus próprios talentos. Falei do Fermín Lopes porque é um bom jogador, jovem também. Tem o Pedri lá, que a gente não citou aqui também. O Fermín fez 3 gols ontem na goleada do Barcelona de 6-1 contra o Olympiacos da Grécia. Jogo em Barcelona. E o Barcelona que ainda não está jogando no Camp Nou, que está em obras. Ele vai ser... O time vai voltar a jogar no Camp Nou antes dele ser concluído, das obras serem concluídas, mas com a obra do terceiro anel ainda em andamento. O Rashford fez 2 gols e o Lamine Yamal fez 1 de pênalti. 6-1 pro Barcelona. E só foi goleada. Arsenal 4, Atlético de Madrid 0.
Assim, o Atlético de Madrid se defende muito bem ontem. E 2 gols brasileiros, um do Gabriel Magalhães, um do Martinelli. Teve PSG 7, Bayer Leverkusen 2 na Alemanha, diga-se. Newcastle 3, Benfica 0. Esse aqui me surpreendeu pra caramba. PSV da Holanda 6, Napoli, atual campeão italiano, 2. 6-2 pro PSV. O Saint-Gilloise da Bélgica perdeu de 4-0 para a Internazionale de Milão em casa. E o Haaland marcou pelo 12º jogo seguido, Evair. Esse faz gol toda hora, toda vez. 12 jogos seguidos. É Premier, é Champions, tudo. Toda vez que você fala assim, o City tá jogando, tem gol do cara. É certeza, igual como o sol vai nascer no outro dia, né? Ele já tá com quantos gols no ano? Já deve estar com uns 20 e tantos já. Porque todo jogo ele faz gol? Ele fez, nos últimos 12 ele fez. Então, quantos jogos seguidos foi a sua maior sequência de gol? Não lembro, não sei te dizer. Não, deve ter sido no Campeonato Paulista de 94 ou no Paulista de 88 no Guarani, sei lá, mas eu não me lembro dessa. No Brasil não te dá essa não facilidade, né? Porque lá as dificuldades são maiores ainda. 15 gols? Pelo City são 15 gols, mas tem os gols que ele fez pela seleção da Noruega, né? Pelo que City, conta, tem que contar, sim. É ele. Pelo City ele fez 15 gols nesse ano. Mas nessa temporada ele já fez 26 gols em 16 jogos. Impressionante. Quase 2 gols por jogo, cara, faz de gol. É loucura. Não, e aí você pensa assim, tá jogando um campeonato fácil, né? E não é um campeonato fácil. Já pensou se a seleção dele fosse forte? Aí nós estávamos ferrados mesmo. Aí nós íamos ter que ver ele brigar na artilharia. Brigar na artilharia até mesmo pra Copa. Mas ele vai pra Copa agora. Provavelmente vai fazer seus golzinhos, né? Vai fazer uns golzinhos lá, mas é difícil fazer gol em 12 jogos seguidos, assim. Eu lembro de poucos jogadores que você olhava e sabia que o cara ia fazer gol todo jogo. O Haaland é um desses. São muito raros os jogadores, mesmo jogadores bons. Porque fazer gol depende de vários fatores. Depende de você estar bem, de você ter a oportunidade, do seu time estar bem, do outro time cometer algum erro. Muita coisa pra você fazer. O conjunto é a obra, né? E esse cara faz gol de todo jeito. 26 gols em 16 jogos na temporada. É impressionante. É um número absurdo. Se ele conseguir manter-se assim na carreira, ele certamente vai bater os 1000 gols. Muito difícil que ele tem 25 anos só de idade e ele só faz mais de 40 gols por temporada. É muita coisa. Carreira brilhante do Haaland. Mas só goleada ontem, Evair. Terceira rodada da fase de liga. Hoje a gente tem alguns jogos em destaque aí. O principal deles, Real Madrid e Juventus. Futebol italiano. O Atalanta, ué. O Atalanta joga hoje. Não, mas falando dos grandes. Dos dois times, em que dois times são muito competitivos, né? Embora o Real Madrid hoje seja infinitamente superior à Juventus, né? A Juventus não tem tido boas temporadas. Mas tem, de fato, Atalanta e Slavia Praga, tem Bayern e Bruges, tem Chelsea e Ajax, tem Frankfurt e Liverpool, Mônaco e Tottenham. O Mônaco conseguiu empatar com o City nessa temporada da Liga dos Campeões. Bom, são alguns dos destaques que a gente tem para hoje. A lembrar, hoje tem Flamengo, 9h30 da noite. E agora é hora dos palpites, Janaína. Flamengo e Racing. 3-1. Pro Flamengo? Pro Flamengo. E aí, vai? Eu vou colocar 1-0 só pro Flamengo, pra ele dar uma sofridinha lá na volta. Olha que desnecessário. Você é muito deselegante, Evair. Pra não copiar o palpite do Evair, que eu também ia dizer 1-0, eu vou de 2-1 pro Flamengo. 2-1? 2-1. 3-1. Mas todos nós apostamos numa vitória do Flamengo hoje no Maracanã, que estará lotado. Boa sorte ao Flamengo, assim como boa sorte pro Palmeiras amanhã também, que os times brasileiros consigam ir pra final, tanto na Libertadores quanto na Sul-Americana. E vai, tchau pra você, até amanhã. Forte abraço, tudo de bom, até amanhã. Janaína, tchau pra você, até amanhã. Tchau, até amanhã. Gente, obrigado pela companhia, pelo carinho da audiência. Nós voltamos amanhã com mais mata-mata e tudo que rolou na Libertadores na noite de hoje. Tchau!